coisas que deixamos para trás. Capítulo 2. Fica com o casaco e me deixa em paz. Quando estacionei na entrada da casa que eu odiava, flocos de neve grandes já estavam caindo há quase 1 hora. Soltei o ar devagar e me deixei afundar no conforto do banco de couro aquecido da minha Range Rover. Shania Twain cantava suavemente pelos alto-falantes. Os limpadores de para-brisa rangiam no vidro, removendo a neve. Pelo visto, eu teria que passar a noite aqui, disse para mim mesmo, como se esse não tivesse sido o plano desde o começo. Como se não tivesse uma bolsa de viagem no banco de trás. Como se eu não tivesse essa necessidade sufocante de ficar por perto. Por via das dúvidas. Pressionei o botão do controle remoto da garagem e fiquei observando a porta se abrir silenciosamente diante de mim, sob a iluminação dos faróis. Os compromissos e a refeição tinham tomado todo o tempo de luz solar restante. Amigos e entes queridos tinham ficado mais tempo, aproveitando os pratos e as bebidas favoritas de Simon, relembrando velhas histórias, enquanto eu evitava Sloane. Não confiava em mim mesmo para manter a distância necessária quando ela estava triste daquele jeito, então recorri à distância seca. Descartei da minha mente qualquer pensamento relacionado à fadinha loira e foquei em outras coisas mais importantes e menos irritantes. Esta noite, Karen Walton e algumas amigas da cidade ficariam hospedadas em segurança nas suítes de um spa nos arredores de Washington, para desfrutarem de um dia de cuidados amanhã. Era o mínimo que eu poderia fazer pelos vizinhos que me deram tudo. A tela do meu painel acendeu com o identificador de chamadas. Agente especial, Idler. Alô? Atendi, apertando o osso do meu nariz. Achei que teria interesse em saber que ninguém viu ou ouviu falar de Felix Metzer desde setembro, disse ela sem rodeios. A agente do FBI me superava ao demonstrar pouquíssima disposição para perder tempo com conversa fiada. Que inoportuno. Inoportuno e nem um pouco inesperado. Vamos direto para a parte em que me garante que não teve nada a ver com o desaparecimento dele, falou de forma direta. Acredito que minha colaboração nesta investigação deveria, no mínimo, me garantir o benefício da dúvida. Nós dois sabemos que você tem os meios necessários para fazer com que qualquer pessoa que te irrita desapareça. Dei outra olhada rápida para a casa extravagante ao lado. Havia exceções. Ouvi o clique de um isqueiro sendo aceso e uma tragada, e desejei não ter fumado meu único cigarro do dia. A culpa tinha sido da Sloane. Meu autocontrole fraquejava perto dela. Olha, sei que você provavelmente não desmembrou o Metzer e o deu de comida para o seu cardume de piranhas altamente treinadas, ou qualquer outro tipo de vida marinha, na qual os caras ricos investem. Só estou puta da vida. O filho incompetente do chefe do crime nos deu o nome. Fizemos todo o trabalho pesado, mas acabou sendo só mais uma pista que não deu em nada. Quanto mais minha equipe trabalhava com a Idler, menos eu a achava irritante. Eu admirava sua busca incansável por justiça, ainda que eu preferisse a vingança. Talvez ele tenha se escondido, sugeri. Tenho um mau pressentimento a respeito disso, falou Idler. Alguém está encobrindo as ações deles. Vou ficar puta se isso me impedir de fechar a porta de uma cela na cara do Anthony Hugo pessoalmente. Os únicos 2 sobreviventes que podem confirmar que Anthony encomendou uma lista de pessoas para serem assassinadas por seus capangas são o filho idiota e criminoso dele e a ex-namorada idiota do filho criminoso. Nenhum dos 2 vai se sair bem diante de um júri. Vou conseguir mais informações, garanti. Não ia deixar um homem como Anthony Hugo sair ileso depois de ter prejudicado as pessoas que eu amava. Até que Metzer ou seu corpo sejam encontrados, estamos diante de outro beco sem saída. Meu time está investigando as movimentações financeiras de Hugo. Vamos encontrar o que precisa. Prometi. Hugo era bom, mas eu era melhor e mais obstinado. Você está calmo demais para um paisano que pode se tornar uma das pontas soltas a ser resolvida, salientou ela. Se Hugo vier atrás de mim, não vai encontrar um alvo fácil. Prometi de forma sombria. Não faça nenhuma besteira. Pelo menos não até conseguir algo que eu possa usar para acertar as contas com esse filho da mãe. Minha equipe já tinha descoberto algumas coisinhas para ela. Mas o FBI queria um caso irrefutável, com acusações que garantissem prisão perpétua. Eu iria me assegurar de que eles conseguissem. Farei o possível.
contanto que não pense em fazer acordos que afetem aqueles que importam para mim. Meu olhar se voltou outra vez para a casa ao lado. A casa ainda estava escura. Hugo é o peixe grande. Não haverá acordos, prometeu Idler. Entrei na área reservada para tirar os sapatos e casacos. O ambiente de organização perfeito para a família que não morava ali. Os móveis, os acabamentos, até mesmo a estrutura da casa tinham sido alterados, mas nem pintura, carpete ou armários novos eram capazes de apagar as lembranças. Eu ainda odiava este lugar. Financeiramente, não fazia sentido manter esta casa abandonada, este lembrete de um passado que era melhor ser esquecido, mas aqui estava eu. Mais uma vez passando a noite como se de alguma forma eu pudesse enfraquecer a influência que esta casa exercia sobre mim, se eu simplesmente passasse tempo suficiente aqui. Era mais sensato para todos vender a casa e me livrar disso. Foi por esse motivo que voltei no verão passado. Mas bastou dar uma olhada naqueles olhos verdes. Não verdes suaves como musgo. Não, os olhos de Sloane Walton reluziam com chamas esmeralda. Um único olhar e meus planos mais bem arquitetados desmoronaram. Mas já era hora. Hora de me libertar da casa, das lembranças, da vulnerabilidade que aqueles anos simbolizavam. Eu tinha me erguido acima de tudo isso. Tinha me tornado alguém. E mesmo que eu ainda fosse um monstro sob a pompa de riqueza e poder, eu tinha feito boas ações. Não era o bastante? Eu nunca seria bom o bastante. Não com esse sangue correndo em minhas veias, nas minhas mãos. Eu tinha tomado a decisão de seguir em frente durante o calor intenso de agosto passado. O verão escaldante me fez acreditar que eu tinha superado a dolorosa esperança da primavera. No entanto, aqui estava eu, 6 meses depois, e os laços que me prendiam a este lugar pareciam mais fortes do que nunca. Eu culpava Sloane por ser o motivo pelo qual eu contava os dias até a primavera, até que as árvores florescessem. Odiava pensar que o sentido da minha vida em DC estava ligado a algo tão pateticamente frágil, que eu era algo tão pateticamente frágil. No entanto, a cada primavera, quando aquelas flores cor-de-rosa e perfumadas desabrochavam, meu peito se acalmava. Eu respirava com mais tranquilidade, e meu inimigo mais antigo despertava. A esperança. Algumas pessoas não podiam se dar ao luxo de ter esperança. Algumas pessoas não eram dignas de tê-la. Em breve, prometi a mim mesmo. Assim que garantisse que as Walton estivessem bem, eu romperia os laços com este lugar. Eu desfrutaria de uma última primavera aqui, e então nunca mais voltaria. Acendi as luzes na cozinha, um ambiente frio com tons de cinza e branco, e fiquei olhando fixamente para a silhueta de aço inoxidável da geladeira. Eu não estava com fome. A simples ideia de comer me fez sentir um leve enjoo. Eu queria fumar outro cigarro, beber. Mas se tinha algo que eu era disciplinado. Tomava decisões que me tornavam mais forte, mais esperto. Minha prioridade era a longo prazo, em vez de prazeres imediatos, o que implicava ignorar meus instintos mais básicos. Abri o freezer e peguei um pote ao acaso. Abri a tampa de um frango com mostarda Dijon e coloquei o pote no micro-ondas para descongelar. Enquanto o cronômetro fazia a contagem, abaixei a cabeça e deixei o luto que eu tanto tinha controlado correr livre dentro de mim. Senti vontade de brigar. Extravasar a raiva. Destruir. Um homem bom tinha partido. Outro, perverso, tinha conseguido escapar sem enfrentar sua punição até o fim. E não tinha nada que eu pudesse fazer. Apesar de toda a riqueza e influência que eu tinha conquistado, eu estava impotente mais uma vez. Cerrei os punhos no balcão, até que os nós dos dedos ficassem brancos e uma lembrança viesse à tona. A casa está com uma cara melhorzinha agora, dissera-me Simon quando entrou pela porta da garagem aberta. Eu estava todo suado e sujo de poeira, demolindo as paredes de drywall e os fantasmas. Está? Perguntara minha versão de 20 e poucos anos. Parecia que tinha ocorrido uma explosão na cozinha. Às vezes é necessário demolir tudo para reconstruir do zero. Quer ajuda? Simples assim. O homem que tinha me salvado pegou um martelo e me ajudou a demolir as partes mais terríveis do meu passado. A campainha tocou e eu levantei a cabeça. A raiva se recolheu obedientemente de volta para seu confim. Cogitei não atender quem quer que fosse à porta, mas a campainha tocou mais algumas vezes em rápida sucessão. Irritado, abri a porta com força
e meu coração deu um solavanco. Sempre dava quando eu a encontrava de surpresa. Uma parte de mim, um fragmento pequeno e frágil escondido bem no fundo, a viu e desejou se aproximar. Como se ela fosse uma fogueira me chamando com a promessa de calor e bondade na escuridão da noite. Mas eu já estava calejado. Sloane não oferecia calor. Ela prometia queimaduras de 3º grau. Ela ainda vestia o vestido preto e o cinto brilhante que usara no funeral. Mas em vez dos saltos que a faziam chegar à altura do meu peito, estava com botas apropriadas para a neve. E meu casaco. Ela passou por mim, carregando uma embalagem de papel. "O que está fazendo?" Indaguei à medida que ela avançava pelo corredor. Era para estar na casa da sua irmã. "Me monitorando, Lucifer. Não estava no clima de ter companhia esta noite", disse ela por cima do ombro. "O que está fazendo aqui, então?" Perguntei, seguindo-a em direção aos fundos da casa. Eu odiava a sua presença nesta casa. Dava calafrios, fazia meu estômago revirar. Mas alguma parte doentia e estúpida de mim desejava estar perto dela. "Você não conta como companhia", respondeu, jogando meu casaco no balcão. Eu me perguntava se estava com o cheiro dela, ou se ao usá-lo, ela agora estava com o meu cheiro. Sloane abriu um armário, depois o fechou e abriu o próximo. Ela ficou nas pontas dos pés. A barra do vestido subiu um pouco nas coxas e percebi que ela também tinha tirado a meia calça. Por um breve e estúpido momento, eu me perguntei se ela tinha tirado mais alguma coisa antes de me obrigar a desviar a atenção de sua pele. Eu não sabia exatamente quando acontecera. Quando a garota da casa ao lado tinha se transformado na mulher que não saía da minha cabeça. Sloane encontrou um prato e, com um gesto espalhafatoso, despejou nele o conteúdo do saco pardo gorduroso. "Pronto, estamos quites", anunciou. O pequeno piercing de diamante falso cintilou em seu nariz. Se ela fosse minha, seria uma pedra de verdade. "O que é isso?" "Jantar. Você deu seu recadinho com o burrito. Então aqui está o jantar pós-funeral. Não devo nada a você." Não havia obrigado ou de nada entre nós. Não seriam sinceros. O que existia era uma compulsão para equilibrar as coisas, nunca estar em dívida com o outro. Dei uma olhada rápida para o prato. "O que é? Sério? O quanto uma pessoa tem que ser rica para não reconhecer um cheeseburger com batatas fritas?" "Eu não sabia do que você gostava, então escolhi o que eu gosto", falou, pegando uma batata frita do prato e devorando-a em 2 mordidas rápidas. Ela parecia cansada e agitada ao mesmo tempo. "Como a Karen está?" perguntei. "Minha mãe está se mantendo forte. Está passando a noite com algumas amigas em um spa. Vão fazer tratamentos faciais hoje à noite e ter um dia completo de cuidados amanhã. Parece um lugar seguro para deixá-la se sentir triste e..." Sloane fechou os olhos por um instante. Eram mais palavras e menos insultos do que eu estava acostumado a ouvir dela. "Aliviada?" Chutei. Aqueles olhos verdes se abriram e me encararam com intensidade. "Talvez." Ele estava sofrendo. É natural ficar feliz que uma parte disso tenha acabado. Ela pulou no balcão, posicionando-se ao lado do meu fast food. "Não deixa de parecer errado", falou. Estiquei o braço por trás dela e peguei uma batata frita do prato. Era apenas uma desculpa para me aproximar. Para me testar. "Por que está aqui, Sloane?" Mesmo tramando uma aproximação, eu continuava a afastá-la. A dinâmica era desgastante em dias bons. Em dias como este, era exaustiva pra caralho. Ela pegou outra batata frita e a usou para apontar na minha direção. "Porque eu quero saber por que minha mãe te cumprimentou hoje como se você fosse um Walton que não via há muito tempo. O que ela acha que te deve? Sobre o que estavam conversando?" Eu não iria dar início a essa conversa. Se a Sloane tivesse qualquer suspeita do que fiz, nunca mais me deixaria em paz. "Olha, está tarde. Estou cansado. Melhor você ir embora." "São 17h30, seu insuportável. Não quero você aqui." A verdade escapou de mim num ímpeto desesperado. Ela se sentou mais ereta no balcão, mas não fez nenhuma menção de ir embora. Ela sempre se sentiu confortável demais com meu temperamento. Isso fazia parte do problema. Ou ela superestimava sua invulnerabilidade,
ou subestimava o que fervilhava dentro de mim. Eu não permitiria que ela ficasse por tempo suficiente para descobrir qual dos dois. Ela inclinou a cabeça, jogando aquele cabelo loiro e longo por cima do ombro. Ela tinha mudado o tom do cabelo, passando de um framboesa desbotado para um tom de cinza nas pontas. Sabe no que eu não conseguia parar de pensar hoje durante o funeral? Ela, assim como a mãe e a irmã, tinha feito um discurso diante das pessoas com eloquência e emoção. Mas foi a lágrima solitária que escorreu pela bochecha de Sloane, a que ela enxugou com meu lenço, que me dilacerou e deixou vulnerável. 12 jeitos novos de me tirar do sério, começando por invadir minha privacidade. Como meu pai teria ficado feliz se a gente tivesse fingido se dar bem. Foi a minha vez de fechar os olhos. Ela acertou o golpe com uma precisão de mestre. A culpa era uma arma poderosa. Simon não teria desejado nada além de ver sua filha e seu projeto voltarem a pelo menos serem amigáveis um com o outro. Acho que não tem por que começar agora, continuou. Seus olhos se fixaram nos meus. Não havia nada amigável em seu olhar. Apenas a dor e o luto que espelhavam os meus. Mas não iríamos chorar juntos. Acho que não, concordei. Ela soltou um suspiro pesado, depois saltou do balcão. Beleza, eu me retiro sozinha. Leve o casaco, falei, estendendo-o em sua direção. Está frio. Ela fez que não. Se eu aceitar, vou ter que devolver, e prefiro não ter que voltar aqui. Seu olhar percorreu o ambiente. Eu sabia que ela também tinha fantasmas aqui. Leve a porra do casaco, Sloane. Minha voz saiu rouca. Empurrei-o em direção aos braços dela, não dando-lhe escolha. Por um segundo, ficamos conectados pelo casaco de cachemir. Está aqui por minha causa? Perguntou ela, do nada. Que? Você me ouviu. Está aqui por minha causa? Vim prestar minhas condolências. Seu pai era um homem bom, e a sua mãe sempre me tratou com muita gentileza. Por que voltou neste verão? Porque meus amigos de longa data estavam agindo feito criança. E não fui levada em consideração ao fazer essas decisões? Insistiu. Nunca levo. Ela assentiu com vivacidade. Não havia indícios de emoção em seu rosto encantador. Ótimo. Pegou o casaco e enfiou os braços nas mangas compridas demais. Quando vai vender esta casa? Perguntou, tirando o cabelo loiro acinzentado de dentro do colarinho. Na primavera, respondi. Ótimo, repetiu. Vai ser bom ter vizinhos agradáveis para variar. Então Sloane Walton saiu da minha casa sem olhar para trás. Acabei comendo o sanduíche frio e as batatas fritas em vez do frango. Então, lavei o prato e o guardei de volta no armário. As bancadas e o chão vieram em seguida, quando limpei qualquer vestígio que minha visitante indesejada pudesse ter deixado. Eu estava cansado. Aquilo não tinha sido mentira. Eu só queria tomar um banho quente e deitar na cama para ler um livro. Mas eu não dormiria. Não até que ela dormisse. Além disso, havia trabalho a ser feito. Subi as escadas que levavam ao meu antigo quarto, agora transformado em escritório. Sentei-me na escrivaninha sob a janela saliente e ampla, com vista para o quintal e para a casa da Sloane. Meu celular emitiu uma notificação de mensagem. Karen. Estamos nos divertindo muito. Era exatamente o que minha alma precisava hoje. Obrigada mais uma vez por ser tão atencioso e generoso. PS. Minha amiga quer que você conheça a filha dela. Ela incluiu um emoji de piscadinha e uma selfie dela e das amigas usando roupões iguais, todas com máscara verde no rosto. Os olhos estavam vermelhos e inchados, mas os sorrisos pareciam sinceros. Algumas pessoas tinham a capacidade de suportar o pior sem que isso afetasse suas almas. Os Walton eram assim. Eu, por outro lado, já tinha nascido com defeito. Eu. Disponha. Nada de filhas. Percorri as demais mensagens até encontrar a conversa que estava procurando. Simon. Se eu pudesse ter escolhido um filho nesta vida, teria sido você. Cuide bem das minhas garotas. Foi a última mensagem que recebi do homem que eu tinha admirado tanto. O homem que tão ingenuamente acreditara que eu poderia ser salvo. Soltei o celular, sentindo os dedos se contraírem.
E mais uma vez desejei ter guardado o cigarro do dia para este momento. Como alternativa, pressionei as palmas das mãos nos meus olhos, esperando que o ardor que sentia ali diminuísse. Suprimi a sensação, peguei o celular outra vez e percorri meus contatos. Cheguei à conclusão de que ela não deveria ficar sozinha. Sloane não está na casa da irmã. Está sozinha em casa. Naomi. Valeu pelo toque. Minha intuição dizia que ela ia tentar dar um jeito de ficar sozinha. Eu e a Lina vamos cuidar disso. Cumprida a obrigação, liguei o notebook e abri o primeiro dos 8 relatórios que demandavam minha atenção. Eu mal tinha terminado de analisar as finanças do primeiro relatório quando o celular vibrou na mesa. Desta vez, era uma ligação. Emre Sadiq. Decidindo me afundar na tristeza em vez de discuti-la, deixei cair na caixa postal. Poucos instantes depois, recebi uma mensagem. Emre. Vou continuar ligando. Poderia muito bem poupar nosso tempo e atender. Mal terminei de revirar os olhos quando recebi a próxima chamada. Alô? Atendi com um tom seco. Ah, que bom. Você não está se afundando completamente na autodestruição. O Dr. Emre Sadiq era um psicólogo, coach de alto desempenho e, o que é pior, um amigo por interesse mútuo. Ele conhecia a maioria dos meus segredos mais profundos e obscuros. Eu tinha desistido de tentar dissuadi-lo da crença de que eu era digno de ser salvo. Ligou por algum motivo específico ou só para me irritar? Perguntei. Ouvi o inconfundível craque e tlim das cascas de pistache que ele comia antes do jantar caindo na tigela. Conseguia imaginá-lo sentado à mesa em seu escritório, com um jogo de basquete no mudo, o quebra-cabeça do dia à frente. Emre valorizava a rotina e a eficiência, e estar presente para os amigos, mesmo quando não desejavam sua presença. Como foi o dia? Bom, deprimente. Triste. Craque. Tlim. Como se sente? Furioso, respondi. Um homem como ele poderia estar praticando o bem. Ele merecia ter tido uma vida mais longa. A família ainda precisava dele. Eu ainda precisava dele. Nada balança nossas estruturas como uma morte repentina. Emre demonstrou empatia. Ele sabia bem como era. Sua esposa tinha falecido em um acidente de carro há 4 anos. Se o mundo fosse justo e correto, seu pai teria tido uma vida mais longa. Crack, Tlim. Em um mundo justo e correto, Ansel Rollins teria cumprido sua sentença completa, e no dia de sua libertação, teria sofrido uma morte dolorosa e traumática. No entanto, ele conseguiu escapar de sua punição devido a um derrame que tirou sua vida silenciosamente enquanto dormia. A injustiça desse fato fazia com que a raiva fervesse dentro de mim. Faz 15 anos que você deixou de ser meu terapeuta. Não sou mais obrigado a falar sobre ele com você. Como uma das poucas pessoas neste planeta que você tolera, estou apenas observando que encarar a morte de 2 figuras paternas no intervalo de 6 meses é difícil para qualquer ser humano. Acho que já ficou claro que eu não sou humano, lembrei. Emre deu uma risadinha, sem se abalar. Você é mais humano do que pensa, meu amigo. Dei uma risada desdenhosa. Não precisa partir para os insultos. Crack. Tlim. Como foi com a filha do Simon? Qual delas? Fui evasivo de propósito. Emre bufou. Não me faça ir até aí durante uma tempestade de neve. Fechei os olhos para não me sentir compelido a olhar para a casa da Sloane. Correu tudo bem. Conseguiu ser educado no funeral? Quase sempre sou educado. Respondi com irritação e cansaço. Emre deu uma risada. O que eu não daria para conhecer a infame Sloane Walton. Seria necessário mais de uma sessão se você quisesse mesmo desvendar o que há de errado com ela. Contei. Acho interessante como ela conseguiu se enraizar tão profundamente em você, mesmo você sendo especialista em remover incômodos da sua vida de forma cirúrgica. Crack. Tlim. Como foi o recital de piano da Sadie? Perguntei, mudando o assunto para algo que meu amigo não poderia deixar passar. Os netos. Na minha humilde opinião, ela se destacou entre todas as outras crianças de 5 anos, com sua apresentação comovente de Se Essa Rua Fosse Minha.
Não tenho dúvida de que ela foi a melhor, concordei. Te envio o vídeo assim que descobrir como enviar 10 minutos de vídeo tremido pelo aplicativo de mensagens. Mal posso esperar, menti. Já criou coragem para chamar sua vizinha para sair ou ainda está espiando atrás das cortinas? Meu amigo tinha desenvolvido uma paixonite pela divorciada estilosa que morava do outro lado da rua e, de acordo com ele mesmo, só conseguia gaguejar e acenar para ela. A oportunidade certa ainda não surgiu, afirmou. Vou aproveitar para ressaltar a ironia de você me encorajar a voltar a namorar. O casamento é a escolha certa para algumas pessoas. Como você, que queima todas as panelas e precisa de uma mulher gentil, que faça com que pare de se vestir como uma estrela de comédia dos anos 80. Faróis surgiram na casa ao lado, iluminando a cerca que separava meu quintal e o da Sloane. Levantei-me e fui até a janela na parede oposta que dava para a frente da casa dela. Parecia que Sloane estava prestes a ter companhia, querendo ou não. Emery deu uma risada. Deixe meus cardigãs fora disso. O nosso jantar na semana que vem ainda está de pé? Acho que enfim descobri uma brecha que vai aplacar o seu cavalo irritante. Emery e eu tínhamos migrado das sessões de terapia para uma amizade que consistia em jantares e partidas de xadrez a cada 2 semanas. Ele era bom, mas eu sempre superava. Duvido muito, mas vou estar lá. Agora, se me der licença, tenho coisas a fazer. Não há paz para os ímpios, né? Nenhuma. Tchau, Emery. Boa noite, Lucian. Imediatamente descartei a conversa da minha mente e abri outro relatório quando a campainha tocou. Por que as pessoas não me deixam em paz, caralho? Resmunguei enquanto abria meu aplicativo de segurança e vi os 2 irmãos Morgan, com os ombros encolhidos para aguentar o frio, na minha porta da frente. Com um grunhido, fechei o notebook com força. Quê? Exigi saber quando abri a porta 1 minuto depois. Eles entraram, batendo os pés para remover a neve dos sapatos no piso da entrada. Disse a mim mesmo que mais tarde eu limparia as poças. Waylon, o Basset Hound do Knox, marchou para dentro, deu uma cabeçada nos meus joelhos e depois correu até a sala de estar. Knox mostrou um engradado de 6 latas de cerveja. Nash carregava uma garrafa de bourbon e um pacote de salgadinhos. A cabeça peluda e branca de sua cachorrinha, Bica, apareceu acima do zíper do seu casaco. As garotas estão na casa ao lado, falou Knox como se isso explicasse tudo, e foi em direção à cozinha. Falei que ele ainda estaria de terno, disse de longe para o irmão. Passei a mão na minha gravata, notando que os 2 tinham trocado para a roupa padrão de inverno de Knockout, calça jeans, camisa térmica e outra de flanela por cima. Achamos melhor ficar por perto e de olho nelas para evitar que os eventos passados se repitam, disse Nash, colocando Bica no chão e indo atrás do irmão. A cachorrinha usava um suéter vermelho com estampas de flocos de neve brancos. Ela me dirigiu um olhar ansioso e, em seguida, trotou pelo corredor atrás de Nash. Fechei a porta e resisti à vontade de bater minha cabeça contra ela. Eu não queria companhia. E não queria me envolver nas peripécias bêbadas em que Sloane e as amigas se meteriam. Os eventos passados tinham envolvido Naomi e Sloane ficando super bêbadas e ajudando Lina a capturar um fugitivo usando apenas a astúcia. Bom, a astúcia da Naomi e os seios espetaculares da Sloane. Eu ainda estava furioso por ter perdido essa. Preciso trabalhar, falei. Então a gente vai só ficar quietinho, assistindo a um filme cheio de explosões, enquanto você domina seu império do mal, disse Nash com entusiasmo. Eles pegaram papel toalha e copos. Depois foram para a sala de estar, mais à vontade aqui do que eu jamais tinha estado. O cômodo tinha sido decorado com uma família em mente. Havia um sofá em formato de L, bem espaçoso, e um puff de frente para uma TV de tela plana grande. As prateleiras brancas que ocupavam uma parede tinham bastante espaço para livros, jogos e fotos. Quando eu era criança, não tinha nenhuma foto de família aqui. Ao menos nenhuma depois da minha fase pré-adolescente, quando tudo tinha virado um inferno. Suas câmeras de segurança pegam bem a casa da Sloane? Perguntou Knox. Não sei, fui evasivo. Por quê? Não duvido nada que elas saiam de fininho para construir um batalhão de bonecos de neve no meio da estrada,
explicou Nash. Vou ver o que posso fazer. Voltei para cima e peguei meu notebook, mas antes dei uma olhada para a noite de inverno sombria pela janela. As luzes do quarto da Sloane estavam apagadas. Já passei muitas noites me perguntando por que ela escolheu ficar com o quarto de infância, em vez de se mudar para o quarto dos pais. Eu odiava o tanto de perguntas que eu tinha relacionadas à mulher, pela qual não queria sentir nada. Com um suspiro impaciente, iniciei a reprodução das câmeras de segurança, que ferrenhamente me recusava a abrir. Aquelas que estavam direcionadas para a porta da frente e a entrada da garagem da Sloane. Eu tinha orgulho de nunca ter dado uma espiada, mesmo quando sentia saudades de uma casa que nunca fora minha. Ao ouvir a briguinha entre irmãos na sala de estar, vesti a contragosto um conjunto de moletom e uma camiseta, e depois calcei as pantufas forradas com tecido Sherpa que Karen me deu há 2 natais. Desci as escadas com passos pesados e encontrei meus amigos e seus cachorros acomodados confortavelmente no sofá em formato de L. Ele é humano, observou Nash quando entrei na sala. Só por fora, garantia ele. Ele tinha levado 2 tiros neste verão, quando seu nome tinha entrado na lista de obstáculos para a organização criminosa de Anthony Hugo, na área de DC. Após alguns meses turbulentos, com a ajuda da impressionante Lina, que não era adepta da monogamia, Nash conseguiu se reerguer de uma fase em que ia de mal a pior. Embora ele a tenha convencido a se casar, eu ainda estava tentando convencê-la a trabalhar em tempo integral para mim. Ela era inteligente, astuta e mais habilidosa em lidar com pessoas do que ela mesma reconhecia. No final, eu conseguiria. Eu sempre conseguia. Sentei-me no sofá e abri o notebook para acessar as imagens da câmera. Aqui, falei, virando o notebook na direção dos irmãos. Perfeito, disse Knox. O que vamos assistir? Perguntei. Reduzimos as opções para Um Sonho de Liberdade e Santos Justiceiros. Você escolhe, falou Nash. Santos Justiceiros, respondi logo. Knox deu o play enquanto Nash servia o bourbon. Ele distribuiu os copos e ergueu o seu. Ao Simon, o homem que todos os homens deveriam aspirar a ser. Ao Simon, repeti profundamente consciente de uma nova onda de dor. Acha que a Sloane vai ficar bem? Perguntou Nash. Cruzei os braços e fingi que não sentia aquela sensação incômoda que me invadia toda vez que alguém mencionava o nome dela na minha presença. Knox balançou a cabeça. É uma perda de Sil. Ela se manteve firme hoje, depois que o Lucy aqui a fez enfiar um burrito goela abaixo. Nash ergueu as sobrancelhas enquanto olhava na minha direção. Não é eufemismo. Era mesmo um burrito, expliquei. Sloane quebraria o burrito de eufemismo dele ao meio, previu Knox com um sorriso de deboche, que desapareceu num piscar de olhos. Naomi acha que ela não vai aceitar bem e tentar esconder. E a Naomi costuma estar certa, salientou Nash. Me avisem se ela precisar de alguma coisa. Falei, no mesmo instante, me distanciando da responsabilidade de cuidar dela. Knox abriu um sorriso malicioso. Como um burrito, encarei-o com raiva. Como apoio moral ou financeiro que possa ser oferecido à distância. Meu burrito não tem nenhum interesse em Sloane Walton. Continue repetindo isso para o seu burrito, disse Nash, pegando o celular. Ele fez uma careta. Maravilha. Lina acabou de mandar mensagem. As meninas vão fazer margaritas. Knox colocou seu bourbon de lado. Ferrou. Continua.